Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, um desafio muito grande falar sobre a questão da avaliação, e eu vou tentar trazer esse tema em dois momentos, né? O primeiro, eu queria enfatizar a importância da avaliação somativa, e eu queria trazer esse tema com ênfase porque nós estamos passando por uma série de problemas da educação à distância no Brasil, e eu ainda acredito muito na importância de a gente manter muito controle sobre a avaliação final das disciplinas, embora seja um tema polêmico, mas eu gostaria de trazer, e para isso eu vou fazer uns 10 minutos de uma introdução do cenário da educação à distância no Brasil. Ana, está dando para ver os slides? Está dando para ver direitinho? Oi, Ana, está tudo certo? Está dando para ouvir? Está ótimo. Dá para ver e para ouvir muito bem. Excelente. Feito isso, e falando um pouco sobre essa questão da necessidade de garantir padrões de qualidade, e eu acho que a avaliação sumativa, eu vou mostrar para vocês, eu acho que tem importância nisso, eu entro num tema que eu acho muito legal, que é exatamente essa nossa nova postura no espaço virtual, que acho que é um pouco o tema desses seminários, né? E aí eu tomo mais uns 20 minutos falando sobre a questão da avaliação formativa, os recursos que a gente pode fazer, dando alguns exemplos. Então, vão ser dois momentos. Eu começo, então, dando um pouco esse quadro da educação à distância no Brasil, para colocar essa preocupação e ressaltar a importância desses cuidados. Eu estou colocando nessa primeira transparência a evolução do ensino superior no Brasil. Nós triplicamos as matrículas nos últimos 20 anos e tivemos um crescimento desde 99 muito forte, mas é interessante observar que em 2015, essa curva de crescimento do ensino superior do Brasil, ela interrompeu. E a educação à distância continuou crescendo, e o ensino presencial começou a decair. Eu vou falar um pouco sobre isso e as consequências disso em termos de qualidade. Só como curiosidade, apesar de todo o crescimento de matrículas no setor privado, o setor público manteve o percentual de 25%. Isso em função das políticas, principalmente das políticas que foram feitas no final da década passada, e de algumas expansões das universidades estaduais. É importante destacar também que esse percentual de 75% de matrícula do setor privado é pouco usual no mundo. O mundo tem poucos países com muitos alunos que têm esse percentual tão grande no setor privado. Nos Estados Unidos, por exemplo, só 1/3 é privado. E desse 1/3, uma pequena parcela é de instituições com fins lucrativos. Então, a gente tem uma realidade aqui diferente do resto do mundo, só de curiosidade. Bom, eu volto aqui a falar da educação à distância. Esse gráfico em vermelho mostra o crescimento do número de alunos matriculados no ensino superior à distância nesses últimos 8 anos. E em preto, o número de ingressantes. Esses dados são do censo de 2018. Vocês vão observar que, em 2018, 40% dos alunos que entraram no ensino superior no Brasil já são na modalidade de educação à distância. Eu acho que nós estamos beirando 50%. Acho que em 2020, talvez metade dos alunos que entram no ensino superior no Brasil vão ser na modalidade de educação à distância. E o setor público cresceu até 2010 e estagnou, no certo sentido. Então, nós tínhamos na educação à distância, como um todo, um percentual parecido de 25%, o setor privado cresceu muito e a gente, hoje, no setor público, só tem 8% das matrículas de educação à distância. Então, como eu estava mencionando, no setor privado, essa transparência ilustra isso, em verde você tem o percentual de matrículas do setor privado presenciais, em vermelho o percentual de matrículas da educação à distância. Então, existe uma transferência de alunos entre o setor presencial para o setor de educação à distância. O que não teria problema não fosse, e aí eu entro no tema, problemas sérios que nós estamos tendo no setor de educação à distância do sistema privado. Mas para dizer que nós estamos com um problema muito sério no ensino superior do Brasil, privado, que tem hoje 6.380.000 alunos em 2018, que é a concentração de matrículas em poucos grandes grupos. Metade das matrículas do setor privado hoje estão em 12 grandes grupos. Se a gente pegar nessa está um pouco confusa essa imagem, mas a última linha em verde fala do percentual dos 12 maiores grupos.
Então, eles têm 10%, 11% das instituições, de 2.240 instituições, 261 instituições são desses grupos, universidades, faculdades. Eles já têm metade das matrículas, então, metade das matrículas estão concentradas nesses grandes grupos, dos quais 34% dos alunos presenciais, e eles já estão com 82,5% dos alunos de educação à distância. Então, esse é um quadro que preocupa, e por isso que eu acho que é importante a gente ter clareza desse nosso papel, eu vou falar sobre isso mais adiante. Esse gráfico talvez não seja fácil de entender. O que eu coloquei aqui? Eu peguei todos os alunos que fizeram ENAD, 2015, 16, 17, que é um ciclo completo. Eu tenho a figura 16, 17, 18, não achei, mas eu já tirei a parecida, quer dizer, esses são todos os alunos que fizeram um ciclo completo do exame ENAD. E em verde, são os alunos de educação à distância, em azul, os alunos dos cursos presenciais de todo o país. Então, se a gente pegar esse númerozinho 2, nós vamos ver que a coluna verde está com 62%. Isso significa que 62% dos alunos de educação à distância estão em cursos que tiraram conceito 2. Contribuíram para que esses cursos tirassem conceito 2 contra metade do presencial. Então, o que a gente observa aí é que a educação à distância no país, sob o ponto de vista do resultado do exame ENAD, está com problemas. A gente está com problema na oferta do setor privado. Isso é um dado importante e tem a ver um pouco com o que eu vou falar mais adiante sobre a avaliação somativa. Aqui tem alguns resultados que são alarmantes. O curso de pedagogia, por exemplo, eu listei por as maiores ofertas de educação à distância, o ENAD de seus alunos. Então, os 3 primeiros, a Faculdade Educacional da Lapa, a Universidade de Santa Maria e a Universidade Metropolitana de Santos, os alunos de pedagogia que fizeram o ENAD tiraram um conceito em torno de 1, que é um resultado muito ruim. O ENAD ele é um desvio da média e o 1 está lá na rabeira da rabeira dos cursos, né? Então, a gente tem na pedagogia hoje um contingente grande de alunos da educação à distância e 30% de todas as matrículas da pedagogia, de todos os alunos presenciais à distância, estão em instituições com ENAD menor do que 1,6, que é um resultado muito preocupante. Eu queria aqui trazer uma outra figura que mostra essa preocupação e depois eu passo... Bom, eu ia falar que eu concluo, mas concluo a introdução. Acho que o Paulo fez esse comentário. Né? Eu tenho esse gráfico que é o seguinte. O ENAD tem 30 questões da prova específica e 10 questões da prova de conhecimentos gerais. Eu peguei os 30 questões, o resultado dos alunos nessas 30 questões da prova específica e distribuí o percentual de resposta de alunos. Eu tenho os microdados do ENAD, né? Então, a partir dos microdados, eu tracei uma curva de nota dos alunos. A área embaixo dessa curva é 100. Ou seja, os alunos se distribuíram no eixo X, vocês vão ver a nota, né? 2,5, 7,5, então a nota do ENAD é de 0 a 10. Então, isso está expressando a nota que os alunos tiraram no ENAD. E a curva em azul, isso é para o curso de serviço social, a curva em azul é o resultado na prova específica dos alunos das universidades públicas, a curva em verde é o resultado dos alunos, a curva em preto é o resultado dos alunos dos 12 maiores grupos, eu peguei só 10 maiores grupos. A curva em verde é o resultado das outras instituições privadas. A gente já pode observar, então, que essa concentração de matrículas não está favorecendo, nesse caso e em todos os outros casos que eu analisei, a melhoria da qualidade, do ponto de vista do ENAD. E eu coloquei só para, assim, dramatizar um pouco esse tema, né, essa curva em vermelho, que é o resultado dos alunos de educação à distância da Unip. A Unip, hoje, em 2018, tinha 20.258 alunos matriculados no curso de serviço social. E o resultado desses alunos é essa curva que vocês estão vendo. Não sei se vocês estão conseguindo entender completamente essa curva. Ele mostra que a maior parte dos alunos tiraram uma nota abaixo de 3 em 10. Em particular, 200 alunos que fizeram o ENAD tiraram menos que 10 em 100. Então, a gente tem aí no mercado de trabalho 200 alunos que nesse ENAD tiraram 1 em 10. Na prova específica, que é composta de 3 questões discursivas e 27 objetivas. Então, isso
Isso mostra um quadro preocupante, e eu concluo essa introdução e entro no tema da avaliação somativa, mostrando essa trajetória de educação à distância que a gente teve no país. Nós tivemos um crescimento embaixo, no eixo de baixo é o ano, no eixo vertical nós temos o número de alunos matriculados na educação à distância, e nós podemos observar um crescimento muito exponencial entre 2005 e 2008, que acendeu uma luz vermelha muito forte, e nessa época o MEC fez um esforço muito grande, com 400 colegas, para conseguir entender o que está acontecendo e reverter essa tendência claramente de baixa qualidade. E o que nós, assim, muitas coisas foram observadas, algumas, assim, bastante de atendimento, de assistência ao aluno, mas o que mais me chamou a atenção, eu estava na época coordenando esse trabalho, é que foi a falta de conteúdos e a falta de avaliação dos conteúdos. Um pouco, em alguns casos, era finge que eu ensino, que você finge que eu... Desculpa, eu acho que eu não consegui. Finge que eu ensino, que você finge que eu aprendo. Uma coisa assim, a gente chegou a pegar disciplinas que tinham todo o material da disciplina, a gente via a plataforma, a gente fazia um trabalho, tinha uma equipe no MEC grande, tinha 400 colaboradores, mas a gente via lá, por exemplo, disciplinas que tinha... O material da disciplina era só impresso, e a disciplina tinha um material de 20 páginas em espaço duplo, uma disciplina de 60 horas, e avaliação feita com ela. Então, não tinha, eventualmente, não tinha conteúdo, não tinha densidade, né? Se a gente olhar agora, de 2014 para cá, a gente vai ver que essa curva azul, o total de alunos, a gente vai ver essa curva de azul mais em cima. Desculpa, eu esqueci de destacar quem são essas cores, né? Embaixo, em preto, são os públicos, em vermelho, as 5 maiores ofertas de educação à distância, o privado, a soma do privado em verde, e o azul, o total. Se vocês observarem a curva em azul, vocês vão ver alguma coisa parecida acontecendo de 2004 para 2018. Nós não temos os instrumentos, não tem possibilidade de fazer essa supervisão que foi feita no MEC, muito pelo contrário, o Ministério da Educação está numa trajetória de liberar cada vez mais, e esse é o discurso que está sendo colocado pelo atual Ministério, pelo ministro, e pelas leis que foram colocadas nos últimos tempos, que favoreceram esse crescimento. Então, eu quis colocar essa introdução para destacar que esse é um momento que a gente precisa de muita responsabilidade, muito cuidado na avaliação. Nós temos agora 7 ou 8% das matrículas de educação à distância no Brasil, e nós precisamos ter muita clareza dessa importância e desse papel. E a avaliação somativa tem um papel importante nisso tudo. Eu já entro nesse tema, né? Eu só queria mostrar aqui, para não ficar os resultados do ENAD e do CEDERJ, que é um consórcio hoje tem 40 mil alunos, a Ana já falou, 17 carreiras, envolve as universidades públicas do Rio de Janeiro, e aí esse é o resultado do ENAD presencial à distância dessas universidades, à distância no CEDERJ, e presencial é somatório multiplicado pelo número dos alunos, o ENAD proporcional, conceito que a gente criou. Então, isso expressa como os alunos presenciais à distância estão indo nos cursos das universidades públicas do Rio de Janeiro. A gente vê que não tem muita diferença, em algum curso é melhor, em algum curso é pior, né? E nós damos muita importância à avaliação somativa. Então, eu quis trazer esse tema. Então, terminando esse tema um pouco polêmico, porque muitas universidades públicas hoje valorizam muito, também públicas, por uma questão pedagógica, trazem a avaliação formativa como sendo o grande lance. E a gente precisa dela, eu vou falar sobre ela, é muito importante ter um espaço virtual aceso, a avaliação formativa é fundamental nesse processo, mas nós temos que ter muito cuidado com isso. E, infelizmente, nós estamos tendo alguns resultados muito preocupantes em algumas universidades públicas também. Então, essa é uma discussão que eu queria trazer, e essa visão que nós precisamos ter uma avaliação somativa, ela não precisa ser obrigatoriamente prova, eu vou dar alguns exemplos de outras possibilidades, mas nós temos que ter a garantia que o aluno terminou o bimestre, se for 2 avaliações por semestre, ou ele terminou o semestre, e ele vai ser avaliado no conteúdo e nas suas habilidades, se a gente tiver essa capacidade, de uma maneira que ele tenha um nível equivalente ao aluno do curso presencial, para manter o padrão da USP, por exemplo. Então, isso é um ponto que é de fundamental importância, e eu queria destacar. Lá no CEDERJ, as avaliações somativas são provas presenciais, com boa parte dos sistemas no Brasil, e eu fiquei pensando nessa questão da nossa reclusão social, né?
E como é que a gente vai fazer para fazer uma avaliação somativa que tenha a garantia da autoria do aluno. Eu nunca precisei, a gente nunca precisou no CEDERJ ter uma boa rede de polos, e eu não estou mais lá, eu não estou enfrentando essa emergência nesse momento. Mas tem um conjunto grande de softwares da iniciativa privada que fazem isso, e houve uma iniciativa recente da CAPES, que eu coloco aqui nessa próxima transparência, para que as universidades disponibilizassem, foi a chamada da CAPES, está na transparência, eu vou mandar essa transparência, e essas universidades, a Federal do Mato Grosso, enfim, a Federal do Rio Grande do Norte e outras, receberam um recurso para produzir um software que possa fazer essa avaliação somativa, até onde eu entendi, no espaço virtual. Então, eu acho que é importante, se é claro, se a reclusão social terminar, imagino que a USP vai fazer essa avaliação somativa, não tendo essa reclusão social demorar muito, e querendo tocar algumas disciplinas, imagino que isso vai acontecer com algumas disciplinas da USP, não com todas, existe esse recurso de fazer a avaliação somativa, mas, na minha opinião, não pode se abrir mão dela. Outras maneiras existem de fazer a avaliação somativa, muita gente usa PBL, é uma metodologia muito legal. Aqui eu coloquei alguns exemplos de avaliações somativas que são realizadas, que eu catei na internet, que a gente tem conhecimento, produtos, né? Você pode fazer o aluno produzir um produto mais completo, desculpa o termo, não produtinho, uma coisa de uma disciplina no semestre, uma coisa mais complexa e, sei lá, não é um vídeo gravado, mas é uma animação bem feita, eu não sei, no curso de animação, não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente tem uma série de exemplos. Eu trouxe um exemplo muito legal que eu gostei, que eu nem conheço a universidade, que chama-se Torre do Macarrão. Era um curso de gestão de projetos do curso de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo dessa universidade, que eu não conheço. E eles fizeram um desafio que os alunos fizessem uma torre que tivesse no mínimo 30 centímetros com macarrão e suportasse um peso de 2 quilos. E fizeram toda uma metodologia baseada em contos síncronos, peer instructions, webconferência, e o trabalho de final do curso foi apresentado num contexto coletivo. E eu achei legal, achei interessante, só para dar um exemplo, né, dessas possibilidades que a gente tem, que a avaliação não precisa ser obrigatoriamente uma prova do jeito que a gente está acostumado. Com isso eu encerro essa parte de avaliação somativa. Eu gostaria de entrar agora nessa questão do espaço virtual, da sala de aula virtual, que vai me tomar aí esses 20 minutos, talvez um pouco mais, né, Pedro, Paulo? Mas, assim, enfim, eu vou tentar abordar esse tema agora, que é um tema importante. A nossa postura em sala de aula é que nós adoramos conteúdo. Eu dou aula de química quântica, eu adoro, aliás, já tem 10 anos que eu não dou aula, eu vou voltar agora, voltei para o FJ, no semestre que vem, vou voltar a dar aula disso, mas eu adoro falar de dualidade de onda-partícula, e viajar com os alunos, e conteúdo, né? Na minha cabeça, sai do conteúdo e vai para a minha relação com os alunos na sala de aula, e as avaliações entram a seu tempo, com algumas listas de exercícios. Eu acho que essa é a nossa cabeça como professor do curso presencial, a cabeça, possivelmente, da boa parte das pessoas que estão nos ouvindo nessa webconferência, né? Eu, pelo menos, imagino que boa parte de vocês não pensa na estrutura da oferta do curso como um todo. Eu penso no conteúdo, depois eu vou preparar minha aula, vou dar minha aula, e a coisa vai rolando lá na aula. E a primeira coisa que eu tenho a dizer, assim, é que tem que ter muita calma nessa hora de iniciar um curso online. Quer dizer, não é a mesma coisa, é importante gastar um tempo pensando como é que você vai estruturar esse curso. É claro que quando a gente faz um curso presencial, nós desenhamos todo o conteúdo, faz uma estrutura básica de conteúdos, vai encaixando as peças, mas eu acho que no caso do curso de educação à distância, na plataforma Moodle, por exemplo, tem que se tomar um cuidado muito especial nessa hora. Em primeiro lugar, quando começar fazer uma lista consistente dos tópicos que você planeja iniciar durante o semestre. E com foco, quer dizer, a gente tem uma tendência de ser enciclopédico, de ir agregando muita coisa, e essa lista pode também virar uma lista enciclopédica. Eu acho que tem que ter muito foco, o que realmente, quais são os conceitos nucleares, quais são os saberes e competências mais importantes, e essa lista é importante para organizar a sua cabeça.
E antes de começar a colocar conteúdo, que a nossa cabeça é conteúdo, 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 aí tem que gastar um bom tempo planejando a disciplina. E olhar os diferentes instrumentos institucionais que você vai ter na oferta dessa disciplina. E aí, eu entrando já no tema de atividades e avaliação, eu acho que antes de começar a estruturar o conteúdo nas várias mídias, no Moodle, essas coisas todas, é legal investir um bom tempo de pensar, curtir, quais são as atividades e a avaliação formativa que você vai ter. Quer dizer, pensar na estrutura do curso, e talvez como exercício de desconstruir essa nossa tendência de começar com conteúdo, tentar começar pensando o que a gente pode fazer de atividade, como é que a gente pode, de alguma maneira, botar os alunos para rodar nesse ambiente do Moodle, e depois começar a construir. O Moodle tem eu botei na aba esquerda aqui, na aba, olha só, na parte esquerda da tela, que acho que está dando para ver, né? As atividades que estão no Moodle, essas são as atividades que a gente tem no CEDERJ, elas aparecem com nomes diferentes, se é customizado, o Evolt, né, vai amanhã fazer provavelmente mostrar isso com muito cuidado, já customizado na plataforma da USP, mas a gente tem um conjunto de atividades do lado esquerdo que você pode encaixar. A página do Moodle é fácil de usar, não tem nada de difícil, ela já vai vir customizada para vocês vão estar subindo coisas para a página, vai dividir, provavelmente, eu imagino que é assim que a USP trabalha, o seu espaço da disciplina em conteúdos, ou em aulas, ou em trechos, partes, né? E depois, em cada parte, você vai estar subindo uma estrutura você vai estar fazendo uma apresentação nessa parte do conteúdo, se apresentando aquele conteúdo, provavelmente, imagino que seja assim. Depois você vai estruturar os conteúdos nas suas várias mídias, e depois você vai ter um lugarzinho lá que você vai sugerir atividades, avaliação, alguma coisa parecida com essa, e outros links, e material complementar. Tem variantes disso, mas é muito, enfim, o layout é muito diferente, mas eu acho que a organização costuma ser bastante parecida no CEDERJ, outros que eu tenho visto, umas mais bonitas e mais feias. Então, subir recurso para o Moodle é fácil, não é difícil, é uma coisa simples. O difícil é você fazer que esses alunos façam uma aprendizagem significativa, que eles possam ter um processo de colaboração. E aí eu acho que vale a pena, e eu volto a esse tema, curtir, antes de começar a pensar no conteúdo, antes de botar a cabeça, antes de fazer a cabeça daquilo, eu vou botar esse conteúdo, depois vou fazer aquilo, antes disso, olhar essas ferramentas, eu volto a falar sobre isso já. Eu acho, essa é uma mensagem importante que eu quero deixar aqui, sobre ficar curtindo esses diferentes componentes que se pode colocar na plataforma Moodle. Uma coisa que eu queria mencionar com muito cuidado é que normalmente se faz uma avaliação, nós estamos falando de avaliação formativa, nós estamos falando de uma avaliação que se soma à avaliação somativa para compor a nota do aluno. Eu vou depois dar o exemplo do CEDERJ, como é que a gente faz isso. É muito frequente colocar essa avaliação formativa como engajamento do aluno no espaço virtual. Isso é muito utilizado. E é muito frequente que isso seja feito com a plataforma Fórum. Eu vi muito trabalho com isso, eu edito essa revista, e eu vejo isso acontecer muito no CEDERJ. E eu vejo algumas coisas assim que eu nem quis escrever, mas assim, se bem que está gravado, não está gravando melhor ou não, enfim. Mas assim, tem fóruns assim que falam, o que você acha disso? E aí, pronto. E se o aluno sabe que está valendo nota, ele vai falar uma coisa, não tem consequência, não tem segmento, não vai colaborar para o processo de ensino-aprendizagem. Então, cada ferramenta dessa, ela tem uma lógica, essa lógica está na internet. No caso do fórum, que é muito utilizado, importante, nós fizemos o CEDERJ de pequeno roteiro. Primeiro, é importante olhar o conteúdo. Eu falo do fórum porque é uma das ferramentas mais utilizadas, né? Achei que valia a pena dar uma pausazinha, dar um stop nisso do fórum. Primeiro, você tem que ter clareza do conteúdo que você vai fazer naquele fórum, e o objetivo dessa discussão que você vai fazer no fórum. Depois, você tem um enunciado que ele tem que soltar uma fagulha, uma centelha, uma coisinha que atrai as pessoas, uma provocação. Eu vou dar alguns exemplos depois disso. Depois, você tem que orientar a ação do aluno. Não é natural o aluno percorrer um fórum, e não acontece de forma espontânea, de uma maneira geral. A não ser que tenha um espaço virtual tão legal, as pessoas estejam tão envolvidas num
Isso acontece, no curso de pós-graduação, por exemplo, é muito comum a gente ter uma sala muito íntima, as pessoas estão muito participativas, mas de uma maneira geral, no curso de graduação, isso não acontece. Depois, se você tiver pessoas colaborando, tutores, você tem que orientar a réplica desses tutores. E você tem que limitar a discussão a um determinado tema, senão vira uma série de questões. Enfim, você quer focar naquele conteúdo daquelas semanas com aqueles objetivos. Você tem que definir, evidentemente, também a pontuação. Eu botei a D e a P aqui, porque no CDS são avaliações à distância e presenciais. Na sua disciplina, você tem uma estrutura de nota, né, e tem que definir claramente, vai ter tal pontuação. E aí é importante ter alguma orientação de mediação, o que você espera, como você vai se envolver, vai se desenvolver nela, enfim. E principalmente, como é que você vai fechar o fórum? Você não pode, se esse fórum cresce, você tem que começar a levar o pessoal, pessoal, está acabando a nossa hora, né? Meio como psicanalista, está acabando nosso tempo, vamos fechar isso aqui para ter uma conclusão. E depois dar essas orientações de avaliação individual e fazer um feedback desse fórum para a própria equipe. Então, eu quis dar uma pausa no fórum, que é uma das ferramentas mais usuais e das quais a gente vê, a gente vê muita coisa sem estrutura. E é importante, a gente tem que aprender com essas tecnologias, não são naturais para a gente. A gente chega na sala de aula e pergunta, o que você acha? Se o aluno está dormindo, a gente solta alguma coisa, o aluno acorda, e a gente vai conseguindo tocar. Aqui não, aqui no espaço virtual é preciso envolver mais o aluno. Nós fizemos um texto de 4 páginas, tinha alguns textos do CEDERJ, eu vou mandar para vocês, talvez possa ajudar. É um assunto aberto, tem muita coisa na internet sobre isso. Voltando a esse mundo de atividades e avaliação formativa, eu insisto muito que, antes de fazer o conteúdo, vocês fiquem brincando com as diferentes ferramentas. Eu pensei ontem, até mandei uma mensagem para a Ana, se eu devia entrar, entendi que não era esse o meu papel hoje, né? Meu papel hoje é mais chamar a atenção de alguns aspectos. E depois eu comecei a entrar de novo, a brincar hoje, e é um mundo muito legal, quer dizer, o mundo tem muita coisa legal. Se você entrar, pesquisa de avaliação, nas wikis, você tem milhões de oportunidades, fórum, você tem muitas oportunidades, laboratório de avaliação, você entrar lá dentro, você, pessoa que está nos ouvindo, você vai ver um mundo que você pode contextualizar, e aí eu acho que você vai começar a ter ideias de colocar parte da sua disciplina, não como conteúdo ou como um vídeo, mas como tarefa para os alunos, aí você vai grudando os alunos nesse espaço virtual, com atividades. E aí você vai, ao longo dessas atividades, pensando na possibilidade de que essas atividades participem de uma avaliação formativa, com ou sem nota, né, que você possa entender melhor o conjunto dos alunos. Então, a minha recomendação entrar, eu vou dar alguns exemplos de atividades, mas eu tenho uma forte recomendação que vocês entrem nisso. É fácil de entrar. Você tem uma página do Moodle, você clicou, você chama ela para a sua página e vai ficando brincando com ela. Acho que é importante ter uma página de brincadeira, né? Para você poder treinar. E aí, depois você tendo um pouco de domínio nisso, eu acho que a gente vai conseguindo criar aí atividades, e provavelmente esse curso também vai trazer alguns exemplos e algumas perspectivas nessa questão. E uma outra coisa fundamental nessa questão das atividades e da sala de aula virtual é que nós precisamos estar presentes no dia a dia da batalha. Nós não estamos lá junto com eles na sala de aula, mas eles percebem claramente se nós estamos ou não com eles. E esses alunos lutam, têm dificuldades, é mais difícil estudar no espaço virtual, cada vez mais fácil, mas ainda é muito difícil. E eu acho muito importante ter essa parte humana, ter essa nossa presença na sala de aula, fundamental. Do lado direito eu coloquei os recursos, quer dizer, o que você coloca como recurso também vai ser provavelmente objeto dessa videoconferência de amanhã, como é que sobe arquivo, como é que desenvolve arquivo, páginas, livro, né, que você pode ver por capítulo, enfim. Mas assim, não é nada difícil, não tem nada... É uma brincadeira divertida para quem gosta. Assim, eu acho que vale a pena brincar um pouco antes e repensar essa nossa docência com essas ferramentas. Eu fiz muita questão de enfatizar a formação somativa, mas, por outro lado, se a gente só fizer a avaliação somativa, se a gente não dinamizar o espaço virtual,
o aluno sofre muito. Fica difícil para ele acompanhar o curso, só com os conteúdos. Eu queria continuar nessa linha da avaliação, falando um pouco do que a gente faz no SEDESC, que eu quero mostrar alguns exemplos. E também eu quero falar um pouco sobre a organização temporal. Hoje no SEDESC nós temos 700 disciplinas, dadas completamente, não são totalmente online, porque nos primeiros 2 anos os alunos têm encontros presenciais. A partir do 3º ano eles são totalmente online. Então são disciplinas online, como essas que vocês estão planejando oferecer na USP, com as avaliações presenciais. Então como é que são as notas do aluno? Como é que é a composição de notas do aluno? Nós temos uma primeira avaliação que deveria ser formativa, que é a D1. Depois uma primeira prova presencial nos polos, para cada disciplina, para cada semestre. Depois uma segunda avaliação também deveria ser formativa, que é a D2. E depois a segunda prova presencial, e se o aluno não passar, ele vai ter uma terceira prova. Porque, no fundo, a gente tem 2 provas e uma terceira prova final, como nos nossos cursos presenciais, e 2 avaliações à distância, a D, avaliação à distância, a P, avaliação presencial. Então, a gente pode pensar no bimestre, né? No bimestre a gente tem correndo uma D de avaliação formativa, que termina com a avaliação presencial. No segundo bimestre, o semestre, correndo a avaliação formativa, com a avaliação presencial a P2. Essas avaliações AD1 e AD2 deveriam ser o principal instrumento de avaliação formativa. Ela é realizada ao longo do semestre e termina com a avaliação presencial. E os professores das nossas universidades são professores das disciplinas, eles têm autonomia. Temos uma equipe de 60 técnicos, que é um luxo que a gente construiu no SEDESG, e que acompanha os professores, a gente tem todo um movimento de capacitação, muita coisa acontecendo, porque o curso é totalmente à distância, mas o professor tem autonomia na sua cátedra, já estou com transparência, na sua disciplina, né? A cátedra já não existe mais há 30 anos. Na sua disciplina. E o que acontece é que algumas pessoas inovam realmente, motivando os alunos, engajando os alunos, motivando o pensamento crítico, criativo, e tentam até ser divertido, mas a boa parte dos nossos professores coloca a lista de exercício ou tarefas assim que são muito parecidas com uma tarefa de avaliação somativa, quer dizer, a gente desperdiça muito essa oportunidade da AD ser uma avaliação formativa. E se eu estava pensando hoje, essa apresentação me provocou uma reflexão, né? Se eu fosse fazer de novo, eu tive a felicidade de escrever o CEDESG do zero, ninguém entendia nada naquela época, então as coisas que eu propus foram acontecendo. Se fosse hoje, isso não aconteceria, né? Eu sou um pouco jurássico nessa área, comecei em 99 com o CEDESG, mas se eu fosse fazer de novo, uma coisa que eu tomaria muito cuidado seria essa questão da avaliação formativa, essa questão da estruturação desde o início. Hoje nós já temos uma cultura instalada, e nós estamos fazendo um esforço muito grande lá, com um grupo de umas 50, 60 pessoas, além desses técnicos, para oferecer elementos para transformar essa cultura. Mais difícil transformar do que criar do zero. Eu hoje faria isso com muita ênfase. Dar ênfase a isso que a gente está conversando aqui, que é manter os alunos ativos no espaço virtual, com atividades interessantes, fazendo parte de uma avaliação formativa, esse tema que nós estamos tocando aqui. Eu queria dar aqui agora 4 exemplos de coisas legais de avaliação formativa. Eu vou dar 4 exemplos e estou caminhando para terminar. Esse primeiro exemplo é uma avaliação formativa da área de curso de gestão e cultura, que também é um curso de extensão que a gente faz. O que a gente faz? É um curso que tem a ver com ciberespaço, e nessa avaliação específica, os alunos entram nesses cases, né, que é enfim, são cases, no caso, diferentes, da mídia ninja, no caso da Marielle Franco, uma internet, como é que se chama isso? Uma youtuber, né? Famosa. Então entra nesses cases, estuda eles e preenche um questionário que está sendo colocado. Para construir essa página, esse questionário, tem um aplicativo no Moodle que você pode trazer, muito parecido com o Word. Você pode construir isso e não é difícil. E aí você introduz aí dentro um recurso de uma ferramenta de questionário e você gera aí uma estatística da resposta dos alunos. E aí o aluno vai responder um monte de questão e isso tudo vai ficar disponível para todos os alunos
e a gente vai ter um ranking também da opinião dos alunos. E aí você devolve para os alunos essa opinião e no fórum você discute essas preferências. Isso faz um espaço dinâmico, eles vão discutir esses casos, e eu achei esse um exemplo interessante dessa dinamização do espaço virtual. Um outro exemplo legal é na área de games. A gente fez um game no CEDERJ, no curso de História Contemporânea, que é composto de 40 cartas, e, aliás, acabou até gerando uma tese de doutorado que foi defendida pela Fabiane uns 2 semanas atrás, sobre fórum competitivo e fórum colaborativo. Qual dos dois são mais interessantes? Isso acabou sendo um trabalho pelo Instituto de Psicologia da UFRJ. Mas a ideia é que, nesse caso dessa atividade, é que os participantes escolhem uma carta, todo mundo sabe quais são as cartas que os participantes escolheram, e aí eu sei qual é a minha carta, todo mundo sabe qual é a minha carta, e um outro tem uma fagulha, né? A fagulha, olha, nós estamos no ano de 1794, a França está com grande pressão interna, Luís XVI já foi executado, parará, 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 e aí você escolhe um personagem para levar para o tribunal. Olha só que exemplo legal que eu achei, né? E você então vai defender, você que não é o dono da carta, o outro que escolheu essa carta, vai defender por que você, que está com essa carta, é um traidor e tem que ser levado para a guilhotina. É isso, né? E aí ele tem que argumentar com fatos históricos, porque esse personagem que tem um link com personagens reais tem que ser levado para a guilhotina, começa uma discussão nisso, e um fórum fica animado, e obriga os estudantes a pesquisar sobre essa questão da Revolução Francesa, essa história toda que aconteceu. Um terceiro exemplo que eu trouxe é sobre... isso foi um curso, na verdade, não é uma disciplina, isso foi um curso muito legal que a gente fez no CEDERJ, eu me envolvi pessoalmente nele, porque nós temos no Rio muitos gestores na área social, ONGs, né, que têm abrigo de idosos e que lidam com o financiamento público. E a gente percebeu no governo do Estado que esses gestores estavam sendo penalizados por não saber gerir bem os recursos e prestar contas. Então, nós fizemos um curso dirigido a esses gestores, entendendo que alguns são mais humildes, outros são menos, né? Um curso com vários módulos. E essa atividade especial, ela é uma atividade de avaliação por pares. Eu quis trazer esse elemento de avaliação por pares, que ele é muito legal. E a gente achou esse exemplo. A Cris me ajudou, Cris é Cristine, que foi a minha desenhista institucional-chefe, ela me ajudou a preparar essa apresentação e me trouxe esse exemplo, e mais outros que eu trouxe também. Então, o que a gente faz? Na primeira, é uma tarefa que dura 2 semanas. Na primeira semana, o gestor vai responder um questionário sobre gestão e governança. Vai colocar muita coisa, e na segunda, aí a partir daí os outros alunos, eram 200 alunos nesse momento desse curso, foram dados em mais de uma versão, os outros que são gestores de ONGs, né, eles olhavam as respostas e escolhiam 1, 2 ou 3 ou 4 para fazer uma avaliação dessa resposta desses alunos. E tinha uma parte que eles faziam um aconselhamento, olha, você, talvez seja legal que você está tendo esse problema, eu já tive, talvez seja legal você fazer isso, e começava a rolar uma discussão no fórum, e a partir daí a gente tinha uma avaliação dos alunos. Esse é um outro exemplo de avaliação formativa. O último exemplo que eu estou trazendo nós fizemos um curso de introdução aos alunos a aprender no ambiente de estudo. Eles começam a fazer logo que eles começam o curso. É uma disciplina eletiva, que vale um crédito quando vale, e ela tem uma avaliação que não é somativa, a gente tem essas distinções. O aluno vai percorrendo o curso e vai respondendo uma série de questões. E com isso a gente também vai aprendendo um pouco melhor sobre o aluno, a gente tem perfil socioeconômico dele em vestibular, e ele, a cada vez que ele vai respondendo essas questões, ele vai contabilizando, são ferramentas que não mudam, e quando ele termina um ciclo que pode durar 2 meses, ou 6, ou 8 meses, ele recebe o certificado, ele leva para o coordenador do curso, ou manda, e ele ganha, eventualmente, um crédito. Esse é um outro exemplo de avaliação que tem milhões, tem na internet, tem muitos exemplos. Então, com isso eu encerro esses exemplos só para contextualizar. Eu queria falar sobre uma outra coisa antes de começar a caminhar para terminar, não duro mais do que umas 5 horas agora, assim, estou brincando, eu vou terminar, estou terminando, viu, agora falando sério. Uma outra coisa importante é organizar o tempo. Eu vou pegar o exemplo do CEDERJ, que eu já tinha mencionado para vocês, né? A gente tem um bimestre com AD acontecendo no primeiro bimestre e AP1, que está esse
quadradinho em cima, né? Então, eu tenho um bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4. O bloco 1 e o bloco 2 é o primeiro semestre, que termina com esse azulzinho, a P1. Então, o que acontece? Essa AD1, que são esses mecanismos de avaliação formativa, eles não entram logo no começo. A gente tem atividade no começo. Esse é um curso recomendado, não que isso esteja acontecendo no CEDES todo. A gente fez os 20 cursos com desenho institucional integrado, amarrando um pouco mais esse desenho, mas não tem uma escala para ter feito para todos os cursos, disciplinas do CEDES. Então, no bloco 1, a gente tem, enfim, uma série de atividades que ainda não fazem parte da avaliação formativa, e no bloco 2, são 9 semanas, mais a avaliação AP1, são 10 semanas em cada semestre. No bloco 1, então, uma série de sugestões que não participam da avaliação formativa, e no bloco 2, está correndo a AD1, que é essa avaliação formativa que termina com a P1. E eu queria chamar a atenção, então, é importante delimitar muito claramente aonde você vai fazer, antes de você começar a estruturar os conteúdos, o que você vai fazer e aonde você vai colocar, você tem que organizar a estrutura dessa sua disciplina online, né? E é importante ter clareza que os alunos não têm todo o tempo do mundo. Na nossa aula presencial, a gente quer dar todo o conteúdo do mundo, mas quando termina a aula, os alunos saem da sala e acabou, se é finir. E na educação à distância, a gente tem que ter muita clareza de que os alunos não têm todo o tempo do mundo, eles têm outras atividades, têm outras questões. Terminando, então, primeiro, por favor, antes de atacar os conteúdos, vamos construir um espaço virtual coerente, com esses elementos estruturados. E agora eu concluo. Eu confesso a vocês que eu tenho mais dúvidas que certeza. É claro que a avaliação formativa e essas atividades dinamizam o espaço virtual, é um mecanismo muito legal, muito mais adequado ao espaço virtual, mas eu insisto que nós precisamos ter muito cuidado em ter uma avaliação formativa e ter clareza e certeza que os alunos chegaram no final do curso com o mesmo padrão de qualidade. Quer dizer, eu pensei assim, precisamos sonhar com metodologias inovadoras, mas de olhos abertos. Eu coloquei aqui meu e-mail, se alguém tiver interesse de... Desculpa, acho que eu passei do tempo, né? Mas, enfim, eu termino então e coloquei aqui meu e-mail para quem tiver interesse de entrar em contato comigo. Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido, enfim, abordar esse tema razoavelmente. Obrigado.